tudo bem? Meu nome é Ellen e hoje eu vou falar a respeito da chave 51. Ela tem como parceira de programação a 57, ela está dentro da cadeia da humanidade, junto com a chave 10, 17, 21, 25, 38 e a 51. Então, ela tem como sombra a agitação, a dádiva é a iniciativa e, por último, a seed dela é o despertar. Falando um pouquinho a respeito da sombra da agitação, o que o Richard traz para a gente? Ele traz dois pontos importantes. A questão da competitividade tóxica, que a gente conhece, e traz também a questão dos choques e de como a gente percebe a vida a partir desses choques. Então, a sombra 51 gera uma perturbação no campo energético, porque a vida está fora do nosso controle. Então, é aquela falsa sensação de que a gente consegue controlar tudo. Então, quando a gente pensa que a vida ela está tomando algum rumo aleatório, isso faz com que a gente sinta medo, faz com que a gente se sinta inseguro, faz com que a gente não confie na vida, e isso gera um medo latente de que algo ruim possa acontecer com você a qualquer momento. Então, quando você assiste uma televisão, por exemplo, que você vê lá, sei lá, um assassinato, um roubo, é como se automaticamente você ficasse esperando isso acontecer com você também, tá? Então, isso normalmente acontece para as pessoas que estão numa vibração mais baixa, né, dessa chave. E esse é o medo latente que ele traz. Ver algo terrível acontecendo aos outros gera o medo inconsciente de que a mesma coisa possa acontecer com você logo em seguida, tá? Só que a qualidade do choque na tua vida vai depender da tua frequência. Então, se você está numa frequência mais elevada, você vai perceber que esse choque ele pode te surpreender, tá? Ó, é a nossa frequência que determina como vemos os choques. Em uma frequência mais elevada, os choques são como portais para uma nova dimensão potencialmente superior, tá? Então, o choque, ele tem algumas funções, que é te tirar desse apego, né, a essa sensação de que você controla a tua realidade, tá? Ele desfaz também o teu sentimento de estar separado da vida, ele te liberta dessa falsa sensação de segurança, de segurança. E um outro ponto que ele coloca aqui, ó, é que a sombra, ela gasta toda a nossa energia tentando evitar o inevitável. A negação do choque final, ele nada mais é do que a morte do corpo físico. Então, quantas coisas você deixa de fazer porque você fica tentando controlar algo? Quais são os medos que você carrega que impedem a força vital de acontecer dentro de você? Que impedem que a vida traga uma sincronicidade, que a vida traga algo que te surpreenda positivamente, tá? Ao negar a morte, a vida é sufocada. Apenas aquele que abraçou a certeza da morte está vivo de verdade. E aí o outro ponto que ele trouxe aqui é a questão da competitividade. Então ele coloca isso como sendo algo onde a pessoa só está pensando nela, ela quer passar por cima de todo mundo, porque o único propósito dela é chegar no topo, tá? É uma atitude feia, porque ela acaba empurrando os outros, né? Justamente para poder seguir o caminho dela. É uma necessidade de ser o primeiro, para se sentir acima das outras pessoas, tá? Só que a superioridade é uma frágil tentativa de evitar o inevitável. Depois que você chegar lá no topo, o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa mais feliz? Ganhou o que com isso? Quais são as garantias de segurança que você tem estando lá no topo depois de ter passado todo esse caminho e ter passado por cima de outras pessoas? E aí um outro ponto que ele traz a respeito da chave 51 dentro da sombra é que esse estado de agitação pode fazer com que a pessoa ela tome atitudes meio drásticas, assim, sabe? Ela é uma agitação que não deixa essa pessoa em paz, incita ela a fazer alguma coisa só para que ela tenha uma reação, com a falsa sensação de que ela consiga liberar isso para fora do corpo, tá? É um estado de agitação que se torna tão intenso ao ponto de ansiar pela própria extinção. Isso abafa o medo dentro do corpo, tá?
E agora falando um pouco mais a respeito da dádiva. Essa dádiva é uma dádiva bem bonita, que é a dádiva da iniciativa, tá? Dádiva 51 é um lugar dentro da matriz genética que contém o código de ativação para o empoderamento individual. Então, quando a gente segue o caminho coletivo, a gente tem a falsa ilusão de segurança. E normalmente as pessoas, elas preferem seguir esse caminho. Eu não quero ser diferente, eu quero ser igual a todo mundo. Dessa forma eu sou aceito. E aqui, dentro dessa dádiva, ele diz que é através do caminho individual, com iniciativa, que você acessa a criatividade dentro de você, que você consegue dar saltos do ponto A até o ponto B, tendo resultados totalmente diferentes de todos aqueles que vieram antes de você, tá? Esse salto é um salto que requer coragem, ele não está pautado em toda a segurança que a gente conhece hoje, tá? Mas ele pode te trazer um resultado que te leva a CID, né? Que é o estado do despertar. Então, quando eu me conheço, tenho iniciativa para dar esse salto, para ver o que tem além, o que eu vou encontrar depois disso? Aqueles que atravessam o portal 51 estão dando as costas para todos que vieram antes. Eles estão fechando o livro sobre os ensinamentos de sabedoria anteriores e partindo em busca da sua própria verdade individual e não a de qualquer outra pessoa. Você sai da fórmula, você sai da receita de bolo, né? De que você repete a história da avó, da mãe, da bisavó, da tataravó. E aqui, com um pouco de coragem, você cria uma história totalmente diferente. É um caminho com desafios, é um caminho com provações, mas é um caminho que é do coração, tá? Então, é uma batalha contra os seus próprios medos, mas não requer luta. Exige um salto, é um salto para o teu eu superior. É o choque do despertar de um estado de ser para o outro. Percebe que aqui a dádiva ela já está dando um pulinho lá na CID, que é a CID do despertar. Então, é através da iniciativa que a gente chega a esse último ponto. Que mais? É sobre perceber a sua diferença em relação aos outros e tirar proveito dela, e não sobre tentar vencer outra pessoa no jogo dela. Seja você mesma e desbloqueie a força mágica da genialidade. Então, aqui, dentro da dádiva, você passa a ter uma percepção diferente a respeito da competição, tá? Porque você não compete mais com os outros, você está competindo com você mesmo. E você usa o outro como um espelho para entender em que parte você está, né? Dentro do teu caminho de excelência. Tomar a sua própria iniciativa é ignorar tudo que já aprendeu a ouvir. Então, o contexto de medo, ele vem, só que ele é uma porta. Você entra no medo, você atravessa esse medo, seja qual for o medo que você tenha, tá? Quanto mais você acredita em si mesmo e age a partir disso, mais a vida vem ao seu amparo. Vença o seu próprio sentimento de desvalor e supere a competitividade. Só assim você vai abraçar a magia das dimensões superiores. Aqueles que tomam iniciativa ativam as forças da sorte e da sincronicidade. Isso vai causar um choque de boa sorte na sua vida. Pessoas com essa dádiva são as primeiras a fazer as coisas no mundo, mesmo que tenham seguido ou atravessado, mesmo que tenham seguido outras pessoas no passado. Quando se trata de salto, elas sempre seguem o seu próprio caminho. São pessoas que têm o papel de despertar a consciência coletiva para fora do modo de atuar baseado no medo. Onde quer que haja indivíduos perdidos, as pessoas de Porta 51 desafiarão a trilhar o seu próprio caminho. Então, pessoas com essa dádiva, o Richard ele diz, elas não são líderes, elas são iniciadoras. Elas catalisam novos processos na humanidade.
Elas vivem vidas tão únicas e corajosas que servem de inspiração para outras pessoas. E aí uma parte que eu achei espetacular dentro dessa dádiva é que ela tem um papel importante no mundo dos negócios. Ela fomenta um impulso competitivo salutar nas organizações, porque ela opera na cultura do negócio. E aí, o que a gente vê no mundo? Empresas onde as pessoas estão competindo o tempo todo, umas com as outras. E o resultado que se tem? E aí eu penso, como seria viver num mundo onde as pessoas mudam essa energia da competitividade para olhar para si? Elas aproveitam esse impulso para descobrir o poder que elas têm dentro de si, para que elas possam se superar cada vez mais. Uma única pessoa na dádiva muda toda a organização a partir do campo morfogenético coletivo da empresa. A presença dessa pessoa no centro pode impulsionar a organização a um patamar totalmente novo de operação. Em vez de serem oprimidos e controlados, as pessoas são estimuladas a se apropriarem do poder interno de cada um. Como seria viver num mundo assim? E agora, por último, falando da CID, que é a CID do despertar, eu pego o gancho na dádiva. Então, se essa pessoa está descobrindo esse poder interior, algo está acordando dentro dela, ela está despertando para algo. E aí o Richard coloca: a humanidade está em uma potente encruzilhada da sua evolução genética espiritual. Estamos ouvindo uma enxurrada de vozes, professores e falsos profetas, cada um declarando a sua própria verdade. Alguns anunciando esperança, outros desesperança, alguns com desgraça, outros não tanto. E aí, a CID 51, ela não se encaixa em jargões e sistemas espirituais, porque ela tem uma linguagem própria. Ela é simples, ela é impactante e ela diz: enquanto você não despertar, então você está dormindo. Não existe qualquer ordem na consciência. Não existe uma pessoa meio acordada. Quem diz que tem um nível dentro da consciência provavelmente é uma pessoa que está dormindo e que está projetando esses níveis. Para quem está desperto, isso não importa. Até que você desperte, não saberá, porque isso não importa. Despertar faz você ficar diferente. Não pela consciência mais profunda, mas em termos do seu veículo genético e de como ele funciona. Então, como é que funciona o teu corpo físico? Despertar não é o resultado do esforço individual, mas sim um salto espontâneo viabilizado por forças evolutivas mais amplas, operando por todo o universo. Ou seja, é um mistério. É um mistério que não cede à pressão, não adianta você fazer tal meditação, não adianta você seguir tal caminho, não adianta você fazer algo que um guru recomendou. Talvez alguma dessas técnicas preceda o teu despertar, mas não é uma garantia. É o que ele coloca aqui. O despertar não fica indo e vindo. Ele chega para ficar. Despertar é a dissolução permanente do seu eu individual que acontece por meio de uma mutação física no corpo. Não é possível influenciar essa mutação. Essa é a maior ilusão de todas. E aí, o ser humano, ele não aceita um não como resposta, né? Porque a gente gosta de sentir que a gente consegue fazer alguma coisa para que a gente chegue nesse estado. E aí ele diz: você não pode trabalhar em você para chegar no despertar. O estado de CID é um salto para o vazio. Nada pode te preparar para isso. Nada antecede esse movimento. Não é você que dá o salto.
É como se o salto levasse você. Você vê como muda a perspectiva, né? Aquele que desperta se torna um cálice que só sabe se doar, pois não há nenhum atrito impedindo que a vida flua através dele. É um estado de entrega, é um estado de amor, que é o amor universal. A CID 51 está na cadeia da humanidade, ela garante que toda a humanidade irá despertar um dia. Nos tempos que virão, essa CID começará a despertar grupos genéticos inteiros. Começa pelos relacionamentos, depois a família, depois as comunidades. Será como o estrondo do trovão ouvido por todo o genoma. As pessoas reconhecerão a verdadeira natureza. Você vê onde começou isso, né? Não é um fenômeno gradativo, o despertar individual, mesmo que possa parecer. Ele é um choque inesperado e repentino na percepção, precedido por uma série de mutações em cadeia, que atravessam as nossas células e o nosso DNA. Quando a humanidade despertar, ela irá avançar para além do tempo. É aquele único instante. Quando a humanidade abrir os seus olhos pela primeira vez, será o maior acontecimento de todos na história da percepção humana. Um ótimo despertar para todos.